massa demais o negócio. Porque ele falou de espiritualidade, que é o que eu queria falar, sabe? Ah, comecei já. São 15 para as 9, 9 horas também, não tem mais 15 minutos. Já falando de fechamento. Eita, Ninhas fora, cara. Nunca mais te visto, velho. Um beijo grande. Fred Jordão. Rapaz, eu tô me achando aqui. Que galera boa danada. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado, tá? Mas fora, né? Cadê Carlos André? Agora. Catinha. Catinha, querida. Bruno Bastos. Eita, que turma boa danada. Nós estamos na resistência, não adianta. É a não terceira fala vez. Palavra, hashtag, rapaz. Estão derrubando a gente. Exatamente. Carlos André, ó, deixa eu puxar uma coisinha aqui. São 12 para as 9. Certo. Tá delicioso o papo. A turma está instigada, está cheia de perguntas. Eu acho que a gente pode começar pelos finalmente, para daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Porque está perfeito. muito bom, o assunto está maravilhoso. A gente pode ficar um pouquinho mais. Quem que tiver perguntas pode fazer. O prazer é conjunto. É um papo super compartilhado. Sem a presença de vocês aqui com a gente, não teria graça nenhuma. Eu ficaria horas com o Carlos André, como eu fico normalmente quando a gente se encontra. Mas Verdade. esse poder de compartilhar e de distribuir com todo mundo é fantástico. Participem muito, assim, a gente está bem à vontade aqui para isso. Massa? A gente estava onde, Carlos? Sem falar aquela palavra, viu? Pelo amor de Deus. Eu estava dizendo o seguinte, que nós estamos dando um exemplo aqui, hoje, nesse momento, daquilo que é possível fazer, da mesma maneira é possível fazer na web a qualquer momento. Você se referiu da circunstância atual, sobre a circunstância atual, e tanto eu quanto você temos posições políticas, posições religiosas, estamos aqui sem externá-las. Em respeito ao público, em respeito ao tema, em respeito ao formato que a internet traz, em respeito à democratização do conhecimento, em respeito àqueles que pensam diferente, que estão nos acompanhando, nós estamos buscando o conhecimento. Então isso é possível. É possível por parte do religioso, por exemplo, fazer o seu proselitismo religioso, sua catequese religiosa, sem falar mal da religião do outro. É possível, por exemplo, fazer a sua religião crescer, sem dizer que as pessoas que batem bomba não sei onde não prestam. É isso. Carlos, vou te contar uma coisa que aconteceu hoje para mim. Sim. Triste, impensável e grosseira. Betinho Montenegro, cara, saudade do Amapá, meu amigo. Fred Jordão, fiz meu vizinho que eu nunca vejo, mas agora em quarentena, muita gente boa, viu, Carlos André? Que beleza, que beleza. Aconteceu o seguinte hoje, cara. Naturalmente eu uso a rede para viver. Eu vivo da rede digital, da rede social digital. Sim. E aconteceu que eu fiz nosso material de divulgação desde sexta-feira, tenho falado com você, lhe convidei, tá? Foi maravilhoso. Todo mundo recebeu muito bem. Eu acho que eu tive uma pessoa ou outra que perguntou um pouquinho mais quando eu pude falar. Não, olha só, a gente não vai falar de religião, vamos falar do assunto que é tanto debatido e discutido e aparelhado para dar o que está hoje. Joana Paula, beijo grandão. E aí voltando hoje num grupo de marketing, olha só, num grupo de marketing, eu divulguei a live, falei o que era a live, um começo de discussões, de uma série de discussões em torno dos conteúdos que mais geram fluxo nas redes sociais. Vou falar de futebol, vou aproveitar e já fazer uma listinha, vou falar de futebol, vou falar de jornalismo, de telejornalismo, vou falar de design, vou falar de transparência pública, vou falar de telejornalismo, vou falar de vários assuntos que estão interligados a mim e é o que eu faço, que é consumo de informação digital. Sim. Rapaz, me chamaram no privado e disseram que eu estava indo contra o grupo, as regras, e eu sou todo caretinha, eu não vou me expor, não vou jogar um spam.
peraí, o que foi que houve? Eu mandando conteúdo inapropriado? Eu sou um profissional de marketing, trabalho há 20 anos com isso. Sei muito bem onde eu posso pisar, nunca me colocaria a mais do que eu ofereço minha informação e meu serviço. Não, mas você vai falar de religião. Eu digo, não, meu velho, você não entendeu não. Vem cá, deixa eu te explicar. Eu trabalho com comunicação digital, eu vou fazer isso, convidei um professor doutor. Carlos, eu passei 20 minutos me tremendo de abuso e quando eu fui no grupo, me despedi, o cara me removeu do grupo. Acredita, velho? Eu fui expulso de um grupo por tratar a comunicação na sua essência. Como esse nosso papo aqui não é um papo de comunicação somente. É um papo de consumo de informação que está no auge. Todo tipo de pesquisa que a gente fizer hoje de consumo de informação digital vai dar religião, vai dar igreja, vai dar crença, vai dar tudo. E a gente está para isso. Estou com um especialista nessa área, como eu sou da minha área. E por que eu estou falando isso, Carlos? Não é por nada mais do que a intolerância está em todos os lugares. Em todos. Por falar religião, a pessoa, eu acredito que se incomodou com o quê? Eu não sei. Ele não topou, eu não estou falando da religião, estou falando do assunto religião. Como é futebol? Como é Big Brother? Isso. Então não vai poder falar de nada. Pelo pensamento dessa pessoa, nada poderá ser falado sobre nada. Porque a religião não é, em especial, um tema fora do comum. E eu diria, espero que essa pessoa esteja usando a identidade de alguma outra pessoa e assistindo isso aqui agora para ver se aprende. Porque ciências das religiões realmente é uma área pequena ainda no Brasil. Ela não tem um grande número de cursos e pós-graduações, mas nós estamos em crescimento e há muito tempo existimos. Há mais de 30 anos. O funcionamento dos cursos deve ajudar nisso. Mas ele fez uma confusão que eu tenho uma posição que a Constituição diz e que o Supremo já reafirmou 2 vezes, que é a liberdade de cátedra. Nós temos como catedráticos a liberdade de cátedra. Esta liberdade me permite dizer com maior tranquilidade que este é um ato de intolerância e que pode muito bem ser um ato de intolerância religiosa. Talvez haja um coração religioso por trás desse ato. Talvez seja alguém que sentiu que a sua religião, o seu pertencimento religioso, pode ser até secreto, iria ser criticado. Mas também pode ser outra coisa. Pode ser uma posição chamada, dentro do meio, de laicista. Não confundir com laicidade. Laicidade é o bem maior da República. A laicidade é essencial. A República defende você pela sua liberdade de expressão. Mas existe um tipo, que é o laicismo, que é contra qualquer religião, contra qualquer debate sobre a religião. É uma das 2 coisas que infelizmente lhe ocorreu. Eu lamento muito e eu espero que isso seja esclarecido. Eu também. Puxando esse gancho da intolerância, inclusive dentro de setores que era o último lugar que eu esperava ser taxado de impositor, os grupos de WhatsApp têm muito disso, né? Os grupos hoje assim, falem de tudo aqui. Falem mal da minha mãe, mas não falem de religião. Falem mal de tudo. É bem insuportável falar de política e de religião em alguns grupos, porque a gente vive tão dentro desse cenário, e eu volto para a lógica da bolha virtual, não toque, não venha falar nem de longe daquilo que eu creio. Mas aí são 1000 interpretações. Existe a busca, o fechamento em si de se enxergar, que é esse que você falou agora. O cara pode ter se visto lá na frente achando que ia ser criticado. Putz, que mundo doido é esse? Pode. E alguém pergunta aqui, será que não é um problema cognitivo, né? Pode ser um problema. Pode. Não sei nem quem é. Olha, eu não sei quem é, não conheço o grupo, não trabalho na área. Então, eu fico muito livre para dizer, pode realmente ser, pode. E pode também ser trauma. Nós tivemos aqui, no estado onde eu estou agora, na Paraíba, nós tivemos uma pessoa que tinha um cargo público importante, que não aceitava debater ciências das religiões, nem debater sobre a cientificidade necessária do ensino religioso. E quando conversamos mais intensamente com essa pessoa revelou que tinha passado por um trauma de expulsão religiosa e sabia o que era a religião. Ora, isso é o caso de uma pessoa que não pode se transformar em política pública. Da mesma maneira, no meio, logo no marketing, e ainda mais, é uma posição um pouco tola, porque, Joás, você não está debatendo isso por acaso. Isso é mercado, isso é presença midiática,
isso é um aumento significativo no futuro, queira ou não queira, a religião vai crescer. As previsões feitas, como Freud, por exemplo, que chegou a prever o futuro de uma ilusão, a religião iria acabar. Conversa, ela está crescendo. Carlos, estou aqui umas pessoas que chegaram agora. Ramon Carlos, meu querido fornecedor de camarão de Boa Viagem. Esse cara é muito bom, viu? Priscila, minha prima, Cinta Chacon e Barroca. Pessoas amadas, queridas, aqui juntinho da gente. Carlos, eu tenho visto, a minha época, eu tenho 43 anos. Na minha época, a igreja confortava os mais velhos. Hoje em dia, eu vou dizer de 10 anos pelo menos para cá, há um grande enchimento das igrejas com os muito jovens, 15 anos, 12 anos de idade, que os pais nem são das igrejas. E eu vou fazer uma péssima comparação, talvez, que talvez seja aquele... Talvez seja não, vou fazer só uma comparação distante, mas tipo... as crianças criadas em shopping centers, em parques de seus condomínios, em ambientes altamente controlados, fugir muito, Carlos, vou ter um pouquinho disso, da religião abraçar essa comunidade tão nova, tão à procura de se encontrar, e que viu na igreja tão cedo. Aí é uma mudança muito grande, porque eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, os cinquentões, sessentões estavam na igreja. Eu não tinha ninguém na minha época de 10 a 20 anos de idade que estava na igreja. Hoje em dia está cheio. E aí você tocou num assunto que é um assunto que... Isso, é um assunto que a mim me toca muito, que na nossa área nós chamamos de cuidado espiritual. Essas pessoas que não têm um cuidado espiritual, principalmente o jovem que não tem um cuidado espiritual, que não recebeu aquilo, a gente não está inventando nenhum direito, está nos documentos de direitos humanos, minha gente. Receber cuidado espiritual faz parte do direito da criança e do adolescente, faz parte do direito do jovem. Receber cuidado espiritual não significa ser catequizado. O cuidado espiritual tem muitas possibilidades. Esse é o ponto, Jorge. Muito, muito bacana. Olha só, antes de falar mais uma pergunta, o pessoal que está aqui agora, que só viu essa parte, esta é a terceira parte desta conversa incrível que está crescendo. A gente está meio que indo para os finalmente. A primeira parte, que foi mais completa, de 50 minutos, e a anterior, que deu em torno de 20 minutos, já estão nos stories, e mais esta também vai estar, e depois vai ser compilada para ir para o YouTube, tá? Isso vai virar um bom documento para minha posteridade, porque eu queria isso para guardar muito bem, porque esse conteúdo está muito bacana e rico, e vai ser complementado, viu, Carlos André? Aguarde, viu? Tá Raquel Arena está lá em São Paulo, nos falamos acho que há 2 semanas via Zoom, com grandes amigos em comum, até rimou. Pergunta, observa, o que me intriga é o que tem levado à intolerância estar tão presente nos últimos tempos. Carlos, antes da tua resposta, o sofrimento é conjunto, está todo mundo igual. Eu acho que uma marca disso é o que nós estamos falando aqui. Raquel traz a fala dela, é a minha fala, é a sua fala, sem nem lhe perguntar. A gente está vivendo essa dor coletiva, está todo mundo sofrendo muito com isso. Porque a intolerância vem de todo lado. Vem de todos os lados. Vem de um Uber que não quer receber uma pessoa vestida de branco com turbante, não quer levar ninguém para um terreiro, não quer ir para uma casa espírita, não quer entregar comida. Sei lá que loucura a gente está vivendo hoje. Loucura total, total. Olha, eu não vim para esse cantinho aqui da minha casa por acaso. Aqui, logo aqui, você tem uma obra de Tito Lobo. Um grande pintor paraibano, aqui de João Pessoa, meu amigo pessoal, gente finíssima e que tem uma qualidade com a cultura popular extraordinária. Pois é, esta obra foi objeto de intolerância religiosa. Alguém, não vou dizer quem nem onde, alguém observou esta obra, e você pode observar aí que se trata de uma citação de religião, ele próprio considera que é uma beata, olha só, e o nome está atrás da obra, veja bem, alguém considerou que essa obra era o mascaramento, e o mascaramento era demoníaco. De onde é que tirou essa ideia? Eu não sei. De onde vem essas ideias? Eu não sei. Recentemente eu estava assistindo uma das lives, né, digamos assim, no YouTube do Bem-vindo Siqueira, artista, comediante, né, que está morando em Portugal agora, e ele tinha tido um problema semelhante com uma vaquinha e um burrinho que ele tem na estante dele,
que ele apresenta diante dessa estante, e isso me inspirou hoje a trazer o celular para esse cantinho aqui, para falar deste momento quando a gente tocasse no assunto. Onde está a cabeça da pessoa? Por que é que a simbolização do outro não pode ser feita? Por que o outro não tem direito de simbolizar a própria vida? Então, isto é uma simplificação da vida impossível de habitação civilizada. O habitat civilizatório do Ocidente chegou ao ponto em que o indivíduo que quer conviver um com o outro tem que ter formação de ciência das religiões, formação de aceitar o outro, simplesmente. E tem hora que não tem o que conversar. O pessoal simplesmente não quer o diferente, não. Acompanho Elza Soares, ela tem um disco fantástico e grita que Deus é mulher e Deus é preto. Imagina uma mulher como ela, negra, 80 anos de idade quase, numa cadeira super alto astral, ligada na tomada, brigando pela sua raça, sua cor, sua opção sexual, o que for. E imagina, quem não tem esse espaço para brigar? Porque ela tem. Ela tem. E quem não tem? Quem não tem fica passando por situações que a gente escuta na diversidade religiosa. É alguém que, porque saiu de branco de dentro de um terreiro, sai apanhando, pisa, eu vou ter que dizer uma palavra religiosa, mas é a única maneira de dizer, a chamada pisa de Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, né? É um dos textos mais extraordinários que a humanidade produziu, né? Inclusive do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da análise profunda do ser humano. Mas essa pessoa sai porque está vestido com a vestimenta da sua religião, da tradição dos orixás, tomando pancada de Bíblia até o ponto de ônibus. Imagine isso. Esta situação é uma situação de impossibilidade de convivência. O que é que faz a ciência das religiões? A principal âncora da ciência das religiões, a diversidade religiosa. Não é a obrigação de você se converter à religião de ninguém. O professor de ciência das religiões na sala de aula não convence ninguém de religião nenhuma. O verdadeiro professor de ciência das religiões, que deve ser o professor de ensino religioso, é aquele que apresenta as diversas cosmogonias ao cidadãozinho criança, Jeoás. Antes dele sedimentar preconceito na cabeça, lá na escola, a criança. Chegar para a criança e dizer, meu filho, a opinião religiosa da sua família e sua formação é linda. E apresenta a religião do próprio menino ao menino. E existem outras, que são essas aqui. E as famílias brasileiras que não conseguem aceitar isso, precisam pensar o que estão fazendo com seus filhos. Quem será esse menino? Em breve, no Brasil, em cada sala de aula, certamente você terá uma criança muçulmana. Provavelmente. Como vai o crescimento? Cresceu, dobrou de tamanho em 10 anos, 100% de crescimento numa década. Então, em breve você terá no Brasil uma multiplicidade religiosa. Acredita-se que o Brasil terá, uma estimativa, 1/3 de católicos, 1/3 de evangélicos e 1/3 de grandes religiões. 1/3. 1/3, ou seja, o mesmo terço que pertence a católicos, que pertence a evangélicos, será de grandes religiões. Essa é uma expectativa, uma tentativa de previsão do futuro, que é sempre muito difícil, mas é uma expectativa. Como é que essas famílias vão conviver? Então, é preciso que as famílias também abram a mente, mas o ideal é colocar a diversidade religiosa na escola. Com respeito à religião dos outros, sem convencer ninguém de outra religião. Carlos, Igor fala, acho que essa bolha virtual é um reflexo ampliado do nosso mundo físico, que a gente vive, mas em alguns momentos perde a consciência dessa realidade limitada. Como fugir dessa bolha? Eu penso que depende muito da atitude, no caso do jovem, pensando no jovem, que é quem mais está na bolha, depende muito da atitude familiar dele, da família dele, em relação ao uso dessas maquininhas maravilhosas que podem ser um terror na vida do jovem. É preciso acompanhá-los. Tem software para isso. Tem aplicativo para isso. Aplicativos consagrados, que eu não vou falar nome aqui, que eu não vou fazer propaganda de ninguém, já tem lá o controle para os acessos da criança. É preciso usar, é preciso fazer uso, é preciso se interessar. O que é que seu filho está vendo todo dia no smartphone? Ele está indo dormir às 2 da manhã todo dia no smartphone. O que é que ele está vendo? Com quem é que ele está se relacionando?
Isso não é nenhum tipo de patriarcalismo, excesso de poder, porque hoje qualquer autoridade acaba assustando. Não, não, isso é uma autoridade normal, tranquila, de formação do outro. Acho que esse é o ponto. Raquel Arena observa: quando não conseguimos dialogar com os que pensam de maneira diferente de nós, perdemos a oportunidade de conhecer novos pontos de vista. Sim, claro, e perdemos a oportunidade de sermos melhores, Raquel. No momento em que você conhece mais o outro, você conhece mais a si mesmo. Quando você conhece mais a si mesmo, você conhece o outro. E a melhor coisa a fazer é aquilo que Carl Jung indica. Jung passou a vida num processo de amadurecimento que se transformou na teoria dele. É olhar para si e olhar não só para o que é bom, não só para a roupa que você veste para mostrar aos outros. Olhar também para o que é feio em você. Olhar para aquilo que você não quer admitir que seja você, mas que é parte sua, como todo ser humano. Não é só você. Eu, Joel Wise e a humanidade inteira. Então, olhar para a própria sombra e para os próprios defeitos, fazer aquilo que o Rabi Jesus dizia: quem não pecou, que atire a primeira pedra. Carlos, outra pergunta aqui de Jean-Claude Ramalho. Com o crescimento das religiões, podemos afirmar que teremos este cuidado espiritual por medo de ter conhecimento não religioso e ser considerado um falso? Aí o Eita. preconceito a quem não tem conhecimento religioso. Boa pergunta, excelente pergunta. Concordo. O crescimento das religiões cria na escola, inclusive. Eu falo muito da escola porque eu amo o chão da escola. Eu vivo para ela e me dedico a ela dentro da universidade desde quase sempre. É como se eu tivesse nascido lá. Então, essa é uma questão que acontece muito na escola. A formação religiosa de um intimida o outro. E acontece na sociedade também. Porque alguém conhece mais da religião, o outro se intimida porque não tem aquele conhecimento. Eu acho que a posição deve ser clara. Alguém que não se interessa por religião deve ter todo o direito de dizer pura e simplesmente: olha, não é a minha. Eu prefiro seguir o meu clube social, eu prefiro o clube de futebol, eu prefiro, como se fosse a minha vida, eu prefiro seguir a minha vida familiar exclusivamente, sem presença de religião, eu prefiro seguir uma filosofia de vida, eu prefiro seguir o teu mestre da tua religião, sem o teu pastor, sem o teu padre, sem o teu pai de santos, sem a tua autoridade religiosa, eu sigo por mim, porque a independência individual é algo necessário no respeito à privacidade das pessoas. Carlos André, a gente que está num momento ótimo da conversa, eu acho que é bom começar a pensar em fechá-la para continuar, deixar esse gosto de quero mais da gente. Tem mais uma pergunta aqui de Ana Lúcia Galdino. Ana Lúcia Galdino é aquela morena que estava perto de você no meu curso. Lembro, uma alta. Lembro. Satisfação. Olá, um abraço. Ela pergunta: quantas religiões existem hoje, professor? No caso do Brasil, do ponto de vista antropológico, quando você tem... Veja, você contar religião com hiperminorias demográficas, você vai para milhares. Mas do ponto de vista de visibilidade antropológica, elas são contadas acima de 2 centenas. Ou seja, você pode encontrar pequenas religiões dentro de um universo onde há milhões de pessoas numa só religião. Eu vou dar um exemplo de uma religião de pequeno porte, não é miúda, não é diminuta, mas é de pequeno porte e é paraibana. É a Jurema do Chão, a Jurema. A Jurema é tipicamente paraibana, seu terreiro sagrado se encontra numa praia paraibana, é o resultado da confluência do pensamento indígena, do pensamento africano, do pensamento espírita cristão, uma confluência de várias tradições que gerou a Jurema. A Jurema tem inclusive versões, né, pertences diferentes a ela própria. Veja que coisa impressionante. Está aqui no Conde. Está ali. E é seguida por milhares de pessoas e tem ritos belíssimos, tendo a figura central na figura de Malunguinho, que foi o líder da maior resistência negra que existiu ao sul de hoje, João Pessoa, e ao norte de hoje, Olinda. Entre Olinda e João Pessoa havia um quilombo. Ele foi o líder desse quilombo. E quando morreu, renasceu.
E mataram de novo e renasceu outra vez. Então se tornou uma entidade. Que bacana. Carlos, aninhas fora. É possível tolerar os fundamentalistas? Eita! Para terminar, viu? Essa pergunta... Nada demais. Essa pergunta não é brincadeira. É possível tolerar a falta de liberdade, dando liberdade a quem quer acabar com ela? Não, não é. É possível tolerar o fundamentalismo, dando liberdade a quem quer acabar com a liberdade, de dar a liberdade? Não, não é. O país precisa, eu digo isso desde que fui membro do Conselho Nacional da Diversidade Religiosa. O primeiro Comitê Nacional da Diversidade Religiosa, nomeado à época a partir da existência de um levantamento do Ministério, me surpreendeu um dia com um contato telefônico e eu estive nesse primeiro comitê, primeira formação do comitê, nós éramos 35 membros. Esse Comitê Nacional da Diversidade Religiosa recebeu ali uma proposta do nosso grupo, o Grupo Vida Lícita e Religiões, da UFPB, de criação da Lei Nacional da Diversidade Religiosa. É preciso transformar isso em normatização. É preciso dizer até onde isso vai. Se você tem o direito de quebrar um terreiro inteiro, como aconteceu há alguns anos atrás, e depois a autoridade pública dizer, não, pague os bonecos, foi uma frase dita, como se um orixá transformado em orixá, com toda a sua representatividade, fosse um mero boneco a ser comprado na feira. Não é. Quando você quebra um boneco, você quebra um boneco de brinquedo de uma criança. Aí você vai no supermercado e compra um igual. Aliás, faz o pedido nesse caso, né? Na pandemia a gente faz o pedido para receber em casa. Mas quando você quebra um orixá, quando você quebra Nossa Senhora, se fosse a Virgem Maria, a decisão da autoridade teria sido pague o boneco? Não, não é? Certamente teria sido simbólica. Então precisamos respeitar o simbolismo alheio. Uma pergunta padrão. Se o Deus, se o querer bem, se a busca da justiça, da solidariedade, do querer fazer o bem, do amor, é meio comum em todo mundo, em todas as religiões, até para quem não tem, por que essa briga todinha, cara? É isso. Então existe uma contradição ou uma contraditoriedade, como a gente gosta de dizer, porque não é uma contradição dialética. A dialética leva a uma síntese. Essa não vai levar nunca a síntese nenhuma. Entre o tempo do homem, o tempo mundano, o tempo histórico, o tempo do poder, das disputas, da guerra, da intolerância, e o tempo sagrado, o tempo do mito. Se você quiser chamar, o tempo de Deus. Antropologicamente, cientificamente, o tempo do mito, das narrativas míticas perenes. É um tempo redondo, um tempo cíclico, feminino, lunar. Ele retorna sempre ao coração. O tempo da história é o tempo solar, masculino. É o tempo que vai e jamais retorna. É o tempo evolutivo. Essa briga entre os dois tempos, essa dilaceração. O homem quer o tempo do sempre, que é o tempo sagrado. Mas ele vive o tempo dele próprio, que é o tempo da história, o tempo da morte que está ali, a qualquer minuto. Então, essa dialética que não se resolve, que a gente chama de contraditoriedade, é que gera o motivo dessa pergunta. E realmente é quase que uma pergunta sem resposta, porque é uma situação que permanecerá. Franci, para muitas denominações religiosas, o momento atual é de sofrimento, mas também serve para reflexões e mudanças. Franci, eu concordo. Eu concordo e até tenho uma certa dificuldade de dizer isso. Você disse de uma maneira tão bonita, Franci. Realmente, porque quando a gente diz que o momento atual tem trazido coisas interessantes, parece que a gente está elogiando a pandemia, né? E não é nada disso, pelo contrário. A gente está dizendo que o ser humano encontrou soluções que pareciam ser impossíveis. Engraçado como a gente encontrou soluções, não é? Parecia que aquela vida corrida, com o horário marcado no relógio, aliás, não é mais aqui não, né? É aqui, é na tela. Com o horário marcado na telinha do celular, com todos os agendamentos que eram necessários, de repente eu me vejo hoje, por exemplo, um docente aos 17, 18 anos de idade, começando a carreira como eu comecei, aprendendo novas tecnologias que a minha universidade decidiu adotar, que não eram as que eu usava na internet, eram outras, estou aprendendo com o maior prazer. Então, nós estamos nos reinventando em algumas coisas, mas a principal reinvenção é de qualidade, como o Francis colocou.
é de ouvir mais e de parar um pouco, até inclusive, muitas vezes nas famílias, as pessoas se olharem mais. Isso pode até resultar no que aconteceu em Wuhan, né? Na China, depois que Wuhan abriu as portas, muitos casais se separaram. Mas eu fiz um desafio, E quantos se casaram? Tem que responder essa pergunta. Porque pode ter também acontecido o contrário. É preciso ver os dois números, porque esse encontro com o outro é um momento muito importante de olho a olho, de tete a tete, e que nós, na contemporaneidade, andamos abandonando. Infelizmente, vem junto com essa tragédia de saúde pública, onde fica difícil hoje, Joás, até a gente conversar com os colegas do exterior para explicar o que tem acontecido no Brasil com o aumento dos casos e agora a vice-liderança mundial do número de casos. Então, fica constrangedor, sabe, receber mensagens de professores da Itália, de Portugal, perguntando, da Itália inclusive, perguntando o que é isso, por que não se faz isso, e aquilo outro que fizemos aqui. E a minha resposta é, ora, há uma dubiedade que a gente não controla, não é? Não pergunte a mim, não é? Pergunte a quem pode. Não é? Carlos, estamos chegando ao final. Eu estou sem palavras para organizar um agradecimento. Tem declarações de amor para você aqui, eu estou sabendo, viu? Espera aí, viu? Eita, vou pegar algumas observações que chegaram para gente aqui. Eu estou felicíssimo aqui pela realização da live. Muito feliz de saber que tudo isso está salvo, vai virar memória para você e para mim, e eu vou disponibilizar para os grupos de estudo daqui com o maior prazer. Pois é, eu vivo de compartilhar conversas, ideias, pitacos, vivendo do meu mundo digital para quem está buscando botar os dois pés ou os seus pixels online. Hoje mesmo eu tive numa conversa muito rapidamente com uma pessoa lá de São Paulo, pedi uma ajuda de uma dúvida, virou uma hora de conversa fantástica. Eu gosto muito disso, vivo muito disso. Vou entregar esse material para quem me seguir, para quem me segue, e claro, em especial a você, para a gente poder fazer isso mais vezes, inclusive. Esse assunto não tem fim. Compartilhar áreas. Sim. Você está compartilhando área nesse caso. Exato. Como eu falei no começo de tudo, eu não queria trazer um tema de redes sociais, de tecnologia digital. Não, eu não estou falando de tecnologia aqui. Ela está no meio do caminho da gente. Silvio Meira fala com muita propriedade, é um dos gurus que eu tenho na minha área. Sim. É que a gente nunca pode ficar escravo da tecnologia. Ela está para nós. E a gente está aqui falando de tecnologia por tabela. Ela está nos regendo? Não, a gente rege. A gente está usando ela para todo momento. Mas ela não manda na gente. E é isso que eu quero mostrar, trabalhar, discutir aqui. O assunto é muito maior que a tecnologia. A tecnologia está no nosso dia a dia, é o nosso meio do caminho, meio de campo. Meio hoje, inclusive, muito maior do que ela até é. Porque ela está nos dando oportunidades diversas de sair menos ileso dessa loucura que é essa quarentena. Tentando ficar menos maluco dentro de casa. Estou pegando aqui as últimas observações para te passar. E você viu aí, tem interação muito boa, tem gente espalhada pelo Brasil, gente que não via há alguns anos. Que bom. Gente que maravilhosamente veio ao chamado dos algoritmos do Instagram, dizendo que a gente estava online e gostaram do convite, estavam aqui, vieram aqui para a gente. A tecnologia é a nosso favor. A gente tem que trabalhar e saber fazer. Ela é do bem. E para ela somos nós também. E também não demonizar aqueles que servem, que oferecem os serviços. Ah, tá. Então eu vou tentar ler aqui, para a gente não perder. Eu não estou com acesso aos textos. Quem? Oh, eu vou receber aqui um bizu para passar para você a informação, viu? Anjo Azul do Beco está em estado de amor com você. Certo. Ana Donaldina dizendo que queria morar na nossa live. Oh, que beleza! Que venha. Raquel Arena, Vanessa do Vale, todo mundo parabenizando. Obrigado. Milton. Quem? Que beleza. Verônica Queiroz. Sonali queridíssima, que saudade de tu. A Aline disse que tinha de sair, ela está lá em Patos, uma querida amiga. Disse que ela teve de sair, mas deixou um abraço agradecendo toda a participação. Que beleza, que Carlos beleza. André, que bacana. Olha, muito melhor
E não foi por nada que eu estou há 2 noites dormindo mal, me tremendo, me organizando para fazer dessa live o start para uma coisa muito bacana. Porque eu sabia que ia ser essa troca fantástica de informações. Eu também estava com a expectativa excelente, mas eu quero fazer um gesto. Um gesto que eu aprendi com Dom Helder Câmara, muito jovem, vendo o Dom Helder Câmara fazer. Quando ele ia para o auditório da Faculdade de Filosofia do Recife, a Fafiri, e encerrava ou iniciava as falas, ou no meio das falas, ele fazia uma coisa que hoje é tão cara e tão difícil para nós fazermos nesse tempo de isolamento social. Para todas essas pessoas, é um abraço. O abraço que a gente não está podendo dar. Para todas essas pessoas, um beijo no coração, um agradecimento por enriquecer nosso dia, nossa noite, por trazer a presença que dá o feedback do trabalho que a gente faz. E muito feliz de estar tendo esse diálogo tão transdisciplinar, tão inovador, que renova a nossa área. Que bacana, que bom que a gente conseguiu juntar o carinho, a atenção e as nossas áreas para a gente juntar gente boa para nos ouvir, porque no final a gente compartilha tudo isso, né? França, Aninha Sora falou que o santo dela bateu com o seu, viu? Oh, que beleza! Mesmo santo. Carlos André, muito obrigado. Boa obrigado, noite. Pessoal, boa noite. Participou da live. Fantástica a participação de vocês. Obrigado a Júlia, que está aqui mediando com a gente no perfil Sua Presença Digital. Senão não teria trazido nenhuma pergunta. Exato. Não daria para não ficar olhando para você, Carlos. E para não perder esse tino dessa boa fala. E vai virar um arquivo bacana. Acho que esse dia eu transfiro aí para uma nova postagem e marco todo mundo aqui. Muito obrigado. Uma boa semana para a gente e boa noite, viu? Muito obrigado. Boa noite, obrigado, Júlia. Obrigado ao Geoás. Tudo de bom. Até a próxima. Muito obrigado. Ju?